Vamos pedir a Jesus aí que nos acompanhe nessa missão de levar o seu evangelho da maneira mais genuína possível, fazendo que nossos corações sejam tocados ao relembrar a sua mensagem mais essa vez. Bom, o tema de hoje, reconcilia-te com os adversários, demonstra que Jesus sempre foi uma pessoa pacífica, né? Em todos os momentos, nas suas condutas, a gente percebia ele ali reorganizando situações a ponto de favorecer a paz, o entendimento entre as pessoas. E aí é registrado por Mateus quando ele fala isso, né? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto está a caminho. E essa frase dita por ele, ela é refletida lá no Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 10, o capítulo que é intitulado que nós devemos ser felizes aqueles, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Essa é uma das bem-aventuranças de Jesus também. E é claro que ter misericórdia do outro embute esse processo de perdão, embute esse processo de buscar o entendimento, a pacificidade, né, entre as pessoas. Então, Jesus não poderia ser diferente, sendo ele aquele que foi a personificação do amor. Jesus foi aquele que conseguiu representar a lei do amor na sua mais pura e completa essência. É uma lei que rege o universo, no entanto, Jesus foi aquele a demonstrar esse amor nas suas condições mais sublimes, na sua relação com o Pai, na sua relação consigo mesmo e na sua relação com o outro. E esse comportamento, então, ele demonstrava em todas as ocasiões. Se a gente conhece um pouquinho da história de Jesus, a gente vai ver que nos momentos mais conflitantes, ele estimula a conciliação de ideias, a conciliação de sentimentos em prol daquele, sobretudo daquele que se encontrava numa situação mais distante do amor. Quando os espíritos vêm fazer essa reflexão lá dentro do Evangelho, Kardec, então, ele sistematiza esta passagem aqui exatamente dentro desse composto maior, desse conjunto de ideias que está dentro da questão do ser misericordioso, daquela questão de você entender o outro na posição em que ele se encontra. E ele chama atenção para uma situação que talvez naquela época não tenhamos entendido, né? Quando ele fala reconcilia-te enquanto está a caminho, os espíritos vêm dizer que o processo de reconciliação ele está associado não só a uma conduta moral, ou seja, eu preciso, não é, me entender com o outro, eu preciso entender o outro, eu preciso ser pacífico diante das reações antagônicas, né? Das ideias que separam. Então, eu preciso querer conciliar isso. E aí, ao falar disso, ele diz, os espíritos dizem, que não é só essa questão moral, mas vem também uma questão que tem uma reação física. Por quê? Porque quando ele fala a caminho, ele está se referindo exatamente a uma condição desta existência aqui. Ou seja, se nas minhas relações eu tenho alguns problemas com determinadas pessoas, ele me estimula a fazer essas pazes, a fazer a reconciliação ainda agora, neste momento.
que enquanto estamos encarnados. Porque os espíritos asseguram que nós, ao desencarnarmos, nós continuamos na mesma forma que estamos aqui, com essa consciência de afeto e desafetos, com sentimentos de amor ou de desamor, né? Nós continuamos assim. Portanto, se eu não consigo, nessa encarnação que eu estou vivendo hoje, reconciliar-me com aquela pessoa que hoje eu entendo que ela é meu desafeto, ou que ela me entende como desafeto dela, por eu ter feito algo errado a ela, ou vice-versa. Então eu preciso ficar atento que o meu momento de reconciliar, o meu momento mais oportuno de reconciliar com ela é agora. Então não adianta eu fingir que está tudo bem, eu fingir que perdoei e continuar alimentando sentimentos mesquinhos. Porque esse reconhecimento no plano espiritual, depois do desencarne, ele vai se dar exatamente pelo sentimento que nos acompanha. Então, por mais que eu deteste uma pessoa, que eu não queira me reconciliar com ela, e tem aquele ditado, né, que diz, morta a serpente, né, o veneno vai junto com ela. E é um engano isso. Por quê? Porque os sentimentos continuam, o veneno que nos corrói continua conosco. Por mais que a pessoa tenha desencarnado e que eu tenha ficado, né, teoricamente feliz, porque vou ter resolvido aquele embate com ela, na realidade, esse embate não foi resolvido. Essa desavença não foi resolvida pelo afastamento das pessoas. Até porque aqueles que se vão na nossa frente, eles não se afastam de nós, porque nós estamos envolvidos pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelos nossos pensamentos. Então, esse sentimento, muitas vezes, ele nos persegue por séculos. E nós não conseguimos numa encarnação, precisamos reencarnar numa outra e numa outra, até que essa reconciliação se dê de fato. Se isso não acontece, nós podemos, de alguma forma, nos envolver em situações muito mais delicadas. Porque se a gente está num processo aqui, ao lado da pessoa, e não consegue se reconciliar, mas se afasta, mas de alguma forma tenta não entrar em atrito direto, né? Porque está longe. Se nós seguirmos com esse sentimento, o que vai acontecer é que nós vamos nos unir exatamente por conta desse sentimento. Então, nós não afastamos, porque são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos que nos mantêm ligados a um ao outro. E nesse caso, em se tratando daquele espírito que me odeia por algo que eu fiz e que eu não tive a humildade de pedir perdão, que eu não tive o interesse em me reconciliar com ele, ele vai, de onde ele estiver, continuar vinculado a mim pelos nossos pensamentos, pelos sentimentos que ambos nutrem um pelo outro. E isso pode virar uma influência tão sutil nas nossas vidas que nós acabamos muitas vezes por adoecer mentalmente, por adoecer fisicamente, dada uma influência negativa tão ruim sobre nós. Vocês já se perceberam em algum lugar quando você diz, eu entro ali, mas parece que tem uma energia ruim, eu saí mal dali, daquele local. Já aconteceu isso com vocês? Vocês se viram numa situação como essa? Então, por quê? Porque os nossos sentimentos, eles estão impregnados numa atmosfera fluídica que os nossos pensamentos captam. É como se fosse o ar que nós estamos respirando.
Então, nós captamos aquilo. E essa pessoa, ou essas pessoas a quem nós fizemos mal nesta vida, em vidas passadas, e que desencarnaram antes de nós, elas podem estar vibrando nesse mal ainda, a ponto de querer, inclusive, nos fragilizar diante das nossas dificuldades. Fazer com que nós adoeçamos mentalmente, fisicamente. E aí vocês podem me perguntar, por que que Deus permite isso? Primeiro que é uma consequência dos nossos atos, nós precisamos reparar. Aí a justiça divina. E o amor embutido nessa justiça, porque ele nos concede oportunidades e mais oportunidades de reaver os nossos erros. Então, ele permite que isso aconteça exatamente para que nós tomemos a atitude mais correta dessa vez. Portanto, aqueles que nos obsidiam, aqueles que nos influenciam negamente, de forma negativa, eles são também instrumentos do nosso aprendizado. Assim como nós temos pessoas aqui encarnadas que a gente diz, nossa, aquela pessoa, pelo amor de Deus, lá vem ela de novo, eu preciso muita paciência. É uma virtude que você desenvolve muitas vezes por conta de que a outra pessoa ela tem dificuldade de se relacionar. E ela exige de você mais paciência, exige de você mais tolerância. Então isso é bom. No final das contas, isso vai ser bom. Isso vai trazer um efeito positivo na tua vida. Porque você vai ficar uma pessoa mais tolerante, mais paciente. Os processos obsessivos, quando se dão do plano espiritual para o plano físico, é da mesma forma. Então, Deus permite isso. Ele permite isso exatamente para que a gente evolua, para que a gente se aprimore enquanto espíritos que somos e desenvolvamos virtudes como tolerância, paciência, o amor incondicional. E aí vão perguntar, nossa, mas eu não tenho nada contra aquela pessoa, como é que Deus vai permitir me obsidiar? Eu já perdoei, eu quis a reconciliação, ela que não quis. Percebam, nesse aspecto, se você fez todo o esforço no sentido da reconciliação e não obteve êxito por conta da vontade do outro, que também tem o livre-arbítrio igual a você, nesse processo entre mundos, ela não vai poder te afetar. Por quê? Porque ela vai vibrar num plano diferente do seu. Porque os sentimentos que você tem, ela não consegue alcançar. Porque ela está no sentimento de raiva e você aqui já limpou seu coração, você está vibrando no bem. Então não há encontro dessas frequências. Só para vocês terem uma ideia, como a gente participa de reuniões mediúnicas, a gente muitas vezes encontra espíritos furiosos ainda por um problema que ele viveu há 500 anos atrás. E que ele, então, persegue aquela pessoa que foi seu algoz no passado, que lhe fez mal no passado, e agora ele quer fazê-la vítima dele. Ele quer ir lá com o pensamento dele e aí enganar aquela pessoa, fragilizar aquela pessoa, estimular a pessoa a fazer o mal. Só que ele não alcança porque ela está numa vibração mais alta. E aí o depoimento é de que eu estou procurando uma pessoa faz tempo, mas eu não consigo encontrar. Por quê? Porque ele está procurando uma pessoa de 500 anos atrás. Com aqueles mesmos sentimentos no qual ele ficou paralisado no seu processo evolutivo. Ele ficou preso num sentimento ruim, numa data, num período, numa situação que foi dolorosa para ele. Ele não conseguiu esquecer, ele não conseguiu perdoar e ele achou que a outra pessoa também tinha ficado no mesmo momento que ele. No entanto, a outra pessoa avançou.
e ele não consegue mais reconhecer. Isso é tão fácil de entender quando nós buscamos a explicação dos espíritos na codificação, que diz que os nossos pensamentos, eles se refletem, eles se fotografam no nosso corpo, que a doutrina chama de perispírito. Corpo perispirítico. É um corpo, digamos assim, semimaterial, que a gente também não consegue enxergar com os nossos olhos, que nos acompanham depois do desencarne. Então, tudo que eu pensar, ele se fotografa no meu corpo perispiritual. E eu funciono nesse plano espiritual como se eu fosse um livro aberto e colorido, ilustrado, para quem quiser ler, para quem quiser folhear. Portanto, os espíritos que vão se aproximar de mim, os espíritos desencarnados que vão se aproximar de mim, espírito encarnado que eu sou, são aqueles que vão gostar do conteúdo do meu livro, que vão achar bonitas as gravuras. Ou seja, eles vão sintonizar com os meus gostos, refletidos na minha alma, no meu perispírito. E aí, aqueles que gostarem daquela leitura, olha, ela está pensando coisas boas, né? Ela tá querendo ser uma pessoa diferente, ela está querendo mudar. É só um exemplo, tá, pessoal? Porque tem os momentos falando ela, mas enfim, não sou exatamente qualquer um de nós em alguns momentos das nossas vidas, né? Que a gente está persistindo, olha, é sábado à noite, nossa, mas eu tinha uma atividade para fazer. Não, mas eu vou lá na casa espírita, porque me faz bem, porque é uma energia boa, eu me sintonizo com algo que eu não sei explicar, mas eu saio melhor, né? Eu vou ouvir, não sei nem quem é, nem conheço aquela pessoa, mas eu entendo que todos os que estão lá, eles são um veículo de divulgação do Evangelho de Jesus. Não que sejam espíritos na condição de Jesus, muito longe. Mas a proposta é nós refletirmos juntos. E isso nos convida, então, a vibrar nessa mesma frequência. Nessa frequência do entendimento de cada vez querer mais sobre a doutrina do nosso Mestre Jesus. A doutrina de Deus, na realidade, trazida por ele, que foi a doutrina do amor. Então, esse esforço que nós fazemos de vir à casa espírita, outro centro religioso, de buscar estudar, de buscar prestar atenção nos nossos pensamentos. Porque muitos de nós, às vezes, acham ainda que os nossos pensamentos, eles acontecem à revelia da nossa vontade. Ah, eu não queria pensar, não, mas estou pensando. É porque são muitos pensamentos, né? São vários pensamentos, né, em segundos. Então, nós não damos conta ainda de quantos pensamentos nós temos. No entanto, a nossa vontade pode fazer uma triagem desses pensamentos. Então, cada vez que eu vou buscar algo de boa, eu começo a pensar coisas boas, né? Por mais que a gente esteja um pouco distante, às vezes ainda pensando nas tribulações do dia a dia, dos problemas na nossa casa, mas tem um momento que a gente foca aqui, por alguns segundos, a gente consegue mentalizar, consegue pensar naquilo que Jesus falou para nós e consegue, inclusive em alguns momentos, se achar lá naquele momento e entender que ele também está junto conosco, como ele disse, que quando a gente estivesse junto falando dele, ele estava junto. Então, às vezes, a gente consegue se irmanar dessa forma com ele. Então, é um exercício que nós fazemos. Um exercício. Portanto, se em algum momento alguma pessoa brigou comigo, fez algo que eu não gostei, e aquilo fez com que surgisse em mim sentimentos mesquinhos, pensamentos ruins, o que eu faço com isso? É natural ainda que eu tenha. É natural, nesse processo evolutivo que nós nos encontramos, ter pensamentos contrários ao amor. O Evangelho, em outro momento, ele fala exatamente desses estágios da humanidade em relação ao pensamento.
Ele fala que, ainda primitivos, nós pensamos o mal e nós gostamos de sentir o mal. Ficamos ainda satisfeitos com aquela sensação de maldade. É uma inveja boa, né? A gente até fala isso. É um ciúme bom, é uma inveja boa, camuflando aquele sentimento que a gente sabe que é deletério, é um sentimento ruim que nos ofende tanto psiquicamente e às vezes materialmente, né? Se transforma em úlcera, se transforma em pressão alta, gastrite e outras doenças orgânicas. Mas às vezes a gente ainda se alimenta desses sentimentos ruins. Então, os espíritos falam que há um segundo estágio em que a gente pensa no mal, mas a gente repele com todas as nossas forças aquele mal. Então, eu acredito que é nesse momento em que nos encontramos. É certo que, vez por outra, a gente ainda curte aquele malzinho, mas a maioria de nós ainda guerreia, né? Faz com esse mau sentimento. Alguns de nós ainda não querem pensar nisso. Não quero sentir isso. Divaldo Franco conta exatamente que uma certa vez ele foi magoado por uma pessoa, inclusive da casa espírita. Às vezes, quando a gente fala de desafeto, a gente pensa em alguém, né, que é do outro time, de outra religião, mas às vezes são os da família, a maioria das vezes é o da casa espírita, né? Então, que vai lá e faz alguma coisa que a gente não gosta e a gente já fica, né, sendo desafeto daquela pessoa. Então, Divaldo conta que nessa relação de desavença que houve, né, entre ele e um amigo, em seguida o amigo vai lá, reconhece e pede perdão para ele. E ele não consegue, gente, de imediato. E aí o que ele faz? Ele diz assim, amigo, daqui a pouco a gente se fala. E aí ele se recolhe, vai orar, vai pedir a Deus que aquele sentimento saia dele, né? E vai e fica lá, sabe Deus por quanto tempo. E aí sim, depois que ele consegue diluir aquele sentimento, substituindo pelo sentimento de amor, ele vai lá, abraça o rapaz, e agora tá tudo certo. Então percebam vocês que nós todos que vivemos nesse planeta, ainda temos essas fragilidades. Que todos nós ainda brigamos, né, nesse dueto que existe dentro de nós, do bem e do mal, digamos assim, de acertar ou de fazer a coisa errada. Só que a gente precisa ser honesto, como o Divaldo foi nessa história, né? Ele precisa admitir aquele sentimento mesquinho, mas ele precisa dizer: eu não estou feliz com isso. Eu não estou feliz com esse sentimento que está, sabe, me corroendo por dentro. Eu não quero mais sentir isso. Me ajuda, Deus. Me ajuda, Jesus. Me ajuda, equipe espiritual amiga. E ele fazendo a parte dele. Ele indo buscar todas essas alternativas para tirar de dentro de si aquele sentimento que ele já sabia que não fazia bem para ele nem para ninguém. Então, esse é o segundo nível da humanidade. É que você pensa no mal, mas você já rejeita o mal de todas as formas que você pode fazer. Tô nervoso? Toma um banho gelado, né? Na chuva maravilhosa que foi hoje, banho sempre é gostoso. Então, aquilo limpa a alma, né? Aquilo faz com que a gente acalme, que a gente se tranquilize, que a gente volte ao nosso eixo de raciocínio e de sentimento, entendendo que aquilo que a gente está sentindo não é bom. Faz uma oração, né? Lê o Evangelho, faz alguma coisa para te tirar daquela sintonia. Esta é a fase que nós nos encontramos, basicamente, enquanto humanidade terrena. E a outra fase, né, que todos nós chegaremos, né? Os espíritos não iriam nos enganar disso. Mas todos nós chegamos à fase de Jesus, ou seja, a fase que sequer pensaremos no mal. Porque viveremos o amor na sua plenitude, porque já entendemos e já sentimos esse amor na sua mais nobre, né, performance, digamos assim. Então essa é a proposta de Jesus quando ele nos ensina.
e nos ensina a seguir adiante, né? Dá aquele empurrãozinho, vai, reconcilia-te com o teu inimigo, enquanto é tempo, o teu adversário, é mais leve, né? Chamar assim, mas que no final das contas é a mesma coisa, né? Então, tá junto aqui, tá caminhando, tem a oportunidade de se reconciliar, faz logo isso. Faz logo agora, antes que isso vire um processo obsessivo e aí vocês fiquem em dimensões diferentes, se perseguindo, vocês fiquem presos um ao outro por um sentimento mesquinho. Ou mesmo no plano espiritual, porque esse processo de obsessão, ele não se dá só em ambientes, né, físicos e espirituais distintos, não. Pode se dar no próprio plano espiritual, pode se dar no plano material, né? Mas quando eles acontecem de um plano para o outro, isso vem de uma forma mais sutil. Por quê? Porque a forma de comunicabilidade dos espíritos é o pensamento, que a gente não tem ainda muito conhecimento sobre o pensamento. Que a gente não é muito ágil em tirar um pensamento ruim. A gente às vezes ainda demora, né? Ainda demora para tirar esse pensamento. Então, vem de uma forma mais sutil que às vezes a gente nem se apercebe e pensa que aquele pensamento é nosso e não do outro. Então é preciso que nós ganhemos cada vez mais convicção, que a nossa liberdade de escolha nos faça ser responsável por tudo aquilo que repercute diante das nossas decisões. Que a gente comece a fazer com mais sabedoria, discernindo o que faz bem e o que não faz bem para nós. Porque quando você tem essa convicção, não adianta o outro estar ali insistindo, 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 porque não vai conseguir. É como se você já tivesse adquirido, por exemplo, a paciência. Digamos assim, que hoje já tem um cidadão, uma cidadã desse mundo planetário que já tem a paciência no seu estágio mais evolutivo. Aí vem eu e vou lá cutucar a pessoa, né? Cutucar para ela, ver se ela sai do limite dela, se ela sai do equilíbrio dela. Ela não sai, porque ela já adquiriu aquilo. Ela vai criar alternativas para não me permitir mais alfinetar. Mas ela não vai perder a paciência, porque ninguém perde aquilo que a gente já tem, que a gente construiu em termos sabe, de moralidade, em termos de conquistas mesmo, de virtudes. A gente não perde. Parecia que tinha, mas não tinha. Então é preciso a gente buscar essas convicções. Porque se a gente buscar a convicção do que deve e do que não deve fazer, pode uma pessoa encarnada me dizer o contrário e eu continuo com a mesma ideia, e pode essa ideia vir sutil no meu pensamento, uma ideia contrária, e eu também dizer, não, eu já sei o que eu tenho que fazer. Isso não pode ser um pensamento meu, porque eu já sei o que eu tenho que fazer. E só exemplificando essa coisa, né, dessa influência tão sutil dos pensamentos alheios sobre os nossos, é muito comum nós observarmos em casos de pessoas que tentaram o suicídio e não conseguiram chegar ao final e relatarem que ouviram vozes a dizer para que eles cometessem o suicídio. E é muito comum também a nossa ciência dizer que isso é um problema mental só, esquizofrênico, alguma coisa desse tipo. Mas ela vai avançando cada vez mais e entendendo que nós não estamos sozinhos no mundo. Que o mundo espiritual está misturado aqui nesse meio físico. E que assim como nós nos influenciamos mutuamente, eu falo e vocês me ouvem, mas o jeito de olhar de vocês, aí quando já está com sono me influencia, né? Digo, não tá bom, eu tenho que, né, mudar o ritmo. Aí quando eu vejo o outro prestando atenção, também eu sinto essa influência, né? E nós vamos nos influenciando uns aos outros. O mundo espiritual que aqui se encontra, onde nós não conseguimos ver os espíritos,
né? Porque eles estão vestidos num corpo muito sutil, semimaterial, e a gente não consegue ver com os nossos olhos orgânicos. Não ser os médios ostensivos que conseguem enxergar com os olhos do corpo perispirítico, né? Mas nós aqui que não, a maioria de nós que não tem essa mediunidade ostensiva, a gente não consegue ver os que estão ocupando essas cadeiras aparentemente vazias. Então, eles estão aqui e como nós, uns vieram para prestar atenção, para ouvir a mensagem do mestre, para querer evoluir com isso, e outros são aqueles que de alguma forma vieram nos acompanhando, porque são nossos desafetos. Porque são pessoas que não conseguiram se reconciliar conosco. E eles estão todo o tempo ao nosso lado, esperando uma ratada, uma deslizada na casca de banana, para eles se acoplarem, né, de alguma forma, pensamento a pensamento, e nos estimular a tomar decisões que a gente já sabe que faz mal para nós, que faz mal para os outros. Então, esse entendimento que a doutrina espírita traz, tentando de alguma forma, eu não diria assim, às vezes eu digo, ele vem esmiuçar aquilo que Jesus falava. Não é, eu acho que não é essa palavra. Porque Jesus ele foi tão completo naquilo que ele trouxe. Mas é de uma profundidade tamanha que a nossa mente não consegue alcançar. Os espíritos, eu acho que eles vêm de uma forma mais didática, até porque muitos deles eram bem inferiores a Jesus, né? E aí eles vêm trazendo numa linguagem mais próxima daquilo que a gente já consegue conceber. E é tão importante a gente entender essas minúcias que eles trazem, porque fazem com que nós fiquemos mais vigilantes dos nossos pensamentos. Lembrando do que Jesus já falava lá, vigia, vigia e ora. Vigiar o quê? O outro, a vida do outro, o que o outro está fazendo de errado? Não. Vigie a você mesmo, os seus pensamentos, porque é a partir dos pensamentos que os atos se concretizam. Então, se você está pensando no mal e bloqueia esse mal, teoricamente, né, o fato em si não ocorrerá. Porque você vai conseguir se reequilibrar e se revestir novamente da sua essência, que é o amor, que é a luz, né? Porque somos todos de essência divina, essência desse amor maior. E que cada dia a gente se esforce um pouco mais para que esse sentimento ele possa crescer dentro de nós e nos tornarmos cada vez mais próximas da vivência desse amor. Então, que a paz de Jesus esteja conosco e que nós possamos ter uma semana maravilhosa, cheia de vontade de nos tornarmos pessoas cada vez mais próximas de Jesus. Muito obrigada pela atenção de todos. Boa noite.